Boa noite! Bem-vindos, guerreiros, na terceira aula, hein? Para alegria de vocês, hoje é a última. E aí, como está a sua saúde emocional? Já está conseguindo colocar em prática algumas coisas? Muitos desafios, né? Muita informação, mas vamos devagar, né? Depois a gente vai equilibrando tudo e colocando tudo no lugar. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor. Pai, eu oro agora para que o Senhor nos dê paz, o Senhor nos dê tranquilidade, o Senhor leve cativo a obediência de Cristo Jesus, a nossa mente, nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa jornada de aprendermos, de termos tantas informações necessárias, Deus, para que a nossa vida ela possa ser plena como é a tua vontade. Senhor, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, para que o Espírito de Deus traga todo o entendimento necessário, para que o Espírito da verdade reine em nossos corações, nos mostra, Espírito Santo, aonde nós precisamos de mudança, nos mostra onde ainda somos doentes, Senhor, talvez na nossa alma, talvez no nosso corpo, talvez no nosso relacionamento com o Senhor, mas que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, Senhor, nos levando à vida plena que o Senhor tem. Deus, muito obrigada pelo teu cuidado. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que se preocupa conosco, se preocupa com detalhes, que nos ama tanto, Senhor, e quer nos dar vida abundante. Eu peço, Deus, a direção do Senhor nessa aula e te agradecemos pela tua doce presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, foi uma longa jornada até aqui e hoje nós vamos encerrar falando um pouquinho hoje sobre saúde física. Nós vamos iniciar falando sobre saúde física, alimentação, a importância do sono, importância de suplementar com vitaminas, minerais, muitas coisas hoje nós vamos falar e nós vamos focar mais na parte do corpo. Mas lembrando que lá na primeira aula a gente passou aquele resumão, né, de todo o caminho que nós iríamos traçar e não é menos importante do que a saúde mental. Na verdade, nós vamos ver aqui hoje que para nós termos saúde mental, saúde emocional, é extremamente importante nós cuidarmos do nosso corpo, do que nós ingerimos e dos nossos hábitos diários. Vamos lá, então? Então, saúde física. Qual que é o conceito de saúde física? Diz respeito à condição geral do corpo em relação a doenças e ao vigor físico. A pessoa saudável é aquela que não tem doenças e cujo metabolismo se encontra em bom funcionamento. Então, nós falamos, né? Saúde não quer dizer ausência de doença. É necessário que nós tenhamos um bom funcionamento de todo o nosso organismo para que nós sejamos pessoas saudáveis. Então, algumas coisas ali que nós devemos fazer: cuidar da nossa alimentação, beber no mínimo 2 litros de água. Na verdade, a gente vai ver que tem um cálculo, não é exatamente 2 litros, tem pessoas que é mais, pessoas que é menos, mas é em torno de 2 litros. Dormir muito bem, então não basta dormir, tem que ter qualidade. Fazer exercícios físicos, evitar açúcar, né? Lá no início, o Mastras até enviou para a gente um material, né, falando sobre o açúcar. Evite hábitos prejudiciais e faça um check-up regularmente. Vitaminas e o bom funcionamento do cérebro. Então, o cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, contra a depressão e outros transtornos do humor. Algumas vitaminas elas são necessárias para a formação dos neurotransmissores, que estimulam o humor, enquanto outras fornecem energia para as células cerebrais. Então, o que acontece? Os nossos neurônios, tá a minha imagem na frente ali, eu não lembro se é ali que tem uma imagem de um neurônio, que eles fazem sinapses. Então, é como 2 fios descascados, tá? Então, os neurônios, eles são assim, eles fazem eles passam informações entre eles, que é chamado de sinapse. E para que haja comunicação entre um neurônio e outro, é necessário algumas substâncias ali, né? Então, o nosso cérebro, ele necessita estar saudável. Então, por exemplo,
Açúcar, ele é extremamente inflamatório. Todos os alimentos que eles são inflamatórios não são somente para o nosso corpo, eles inflamam também as nossas células, os nossos neurônios também. Então, por isso a importância de cuidar de todo o corpo. E hoje eu estava pensando, nós temos uma imagem muito dividida do nosso organismo. Então, nós pensamos o nosso corpo espiritual dividido do emocional, dividido, né, do corpo físico, o nosso corpo dividido das nossas funções cerebrais. É como se fosse tudo separado. E, na verdade, nós somos um organismo só, né? Como a Bíblia diz, né? Dos vários órgãos bem ajustados, né? Para um bom funcionamento. Então, nós precisamos cuidar. E hoje nós vamos ver que muitas vezes nós focamos muito na doença e nós precisamos focar na saúde. E aí nós vamos evitar a doença. Hoje eu tô manca aqui. Eu imprimi o material, quando fui ver ele estava todo bagunçado. Então eu tô precisando olhar ali, tá? Então o próximo, por favor. Ali, ó, estamos começando a nos conscientizar, ok? Você tá comigo? De como o nosso consumo afeta a nossa saúde física e o nosso bem-estar como um todo. No entanto, na maioria das vezes, não fazemos uma conexão dos alimentos que comemos com o bom funcionamento do nosso cérebro. Assim como os nossos órgãos, o nosso cérebro, ele precisa de vitaminas para funcionar normalmente. Ao privar o cérebro de determinadas vitaminas por muito tempo, é provável que o indivíduo comece a experimentar uma série de problemas neurológicos e emocionais. E jamais ele vai imaginar que é resultado, né, de uma má alimentação, pouco sono, muitas vezes insônia, falta de exercício, obesidade e lá vai embora, né? Então, o comum é supormos que estamos simplesmente tristes, né? Com pouca energia, com problemas emocionais, problemas de comportamento e por aí vai, uma bola de neve que só vai piorando. Porém, raramente as pessoas procuram uma dieta equilibrada, né? E soluções de prevenção de doença. Nós trabalhamos e focamos muito no problema e pouquíssimo ou às vezes quase nada na prevenção. Eu iria passar esse vídeo para vocês, mas nós não vamos conseguir passar aqui. Eu vou estar enviando alguns vídeos para vocês hoje, logo que acabe aqui o Capacitando lá no nosso grupo, de apoio, tá? De complemento dessa aula. Um dos vídeos é esse, eu gostaria que vocês vissem. E todos os materiais que eu vou passar, então todos os psiquiatras que vão estar falando ali, né? Você pode estar consumindo todo o material deles, que são muito bons, ok? E depois eu gostaria que você visse esse vídeo, né? Então, só a frase ali do vídeo, você é o que você come, certo? E então a gente ouve muito essa frase. E realmente, nós somos resultado de tudo aquilo que nós ingerimos. Então, se nós ingerimos muito fast food, alimentos gordurosos, isso vai refletir completamente no nosso corpo, né? E não somente na aparência, mas nas doenças. E aí, quando a gente pensa doença, a gente pensa aquela doença lá que tem um diagnóstico, mas doente é quando o nosso corpo não está funcionando num bem-estar, né? Não está correspondendo a um bem-estar físico, emocional, nós não estamos conseguindo ter um bom desempenho no trabalho, né? Então, muda um pouco o conceito daquilo que nós entendemos por doença também. Então, é muito importante nós focarmos e pensarmos como nós estamos cuidando da nossa alimentação. 10 alimentos para dar um up no seu cérebro. Esse é outro vídeo que eu já vou postar para vocês logo em seguida. Então, assim, são 10 alimentos que essa especialista selecionou. Ela vai explicar o porquê, mas você pode pesquisar mais. Isso é algo que eu gostaria muito de incentivar. O conhecimento hoje, ele está muito acessível a nós. Então, nós podemos pesquisar, podemos ir atrás de soluções, né? Por isso que eu falei, esses especialistas que eu vou passar para vocês, tem o Dr. Juliano, que eu gosto muito dos vídeos dele, que também vai um vídeo para vocês, que ele fala muito claramente de vários assuntos. Então, aproveite, pesquisa mesmo, vai assistindo, vai aprendendo cada vez mais
e se conhecendo. Lembra que a gente falou do autoconhecimento? Isso nos ajuda muito a observar o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo e como nós devemos prosseguir para ter uma vida plena. Então, 5 vitaminas que ajudam a manter a sua saúde mental em dia, tá? Vitaminas do complexo B. Então, o complexo B é formado por grupo de 8 vitaminas, às vezes chamadas de vitaminas anti-estresse. Por que será, né? Então, todas as vitaminas do complexo B, né, que é B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9. Lembrando que isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, mas eu não sou especialista nessa área, ok, gente? Então, são essenciais para extrair energia dos alimentos. O que acontece? Os alimentos, eles entram no nosso organismo, eles precisam passar por todo um processo para ser absorvido. Muitas vezes, por uma falta de vitamina, uma falta de algum mineral, alguma substância no nosso corpo, não é aproveitado tudo que poderia ser aproveitado daquele alimento. E não acontece um funcionamento perfeito. Então, se a gente pensar numa máquina, né, os homens aí que talvez trabalham em empresas, se não for lubrificado corretamente a máquina, se não passar por manutenção, se faltar alguma peça, não vai funcionar. Vamos pensar numa linha de produção. O nosso corpo é assim, é uma linha de produção que depende de vários fatores para um bom funcionamento. Então, nós precisamos prestar atenção em todo o nosso organismo, né? Então, muitos vegetais como espinafre, brócolis, cenoura, o nabo, beterraba, são ricos em vitamina B. Será que a gente tem ingerido? Ai, eu não gosto disso. A gente não faz só o que a gente quer, né? É criança que faz birra. Adulto faz 90% do que não quer para poder sobrar um tempo para fazer 10% do que quer. E a gente também deve encarar os alimentos dessa forma. A gente não come o que a gente quer, o que a gente gosta. A gente come o que é necessário. E o nosso paladar é tão sem vergonha que ele acostuma. O nosso paladar, ele se adapta muito. Aliás, o ser humano, né, ele é super adaptável. Então, conforme a gente vai ingerindo aqueles alimentos ou deixando de ingerir, né, nós vamos gostando mais e gostando menos, né? Então, conforme eu fui, né, porque eu pessoalmente fui eliminando a quantidade de açúcar, eu vou estranhando cada vez mais. Eu comia bolos extremamente doces e amava, hoje eu já estranho. Eu tomava café com açúcar, hoje eu já não gosto. Eu prefiro e gosto muito de café sem açúcar, então gostaria de te incentivar. Ali outros, né? Peixes, carnes, leites, ovos. Peixe é algo que nós deveríamos colocar no nosso cardápio, né? Isso é extremamente importante. Então, complexo B. Depois você pesquisa mais lá, tá? O selênio. O selênio não só é ótimo para o sistema imunológico, né? Mas ele é um ótimo antioxidante. Então, ele funciona contra a inflamação de todo o nosso sistema. As castanhas, né? Nós temos aqui acesso à castanha muito fácil. Ela é rica em selênio. Então, a castanha do Pará, ela possui entre 68 e 91, o que é mcg ali? Micrograma de selênio por castanha, né? Então, o que é o ideal? Você comer no café da manhã já, você ingere ali 2, 3 castanhas, não é muito, por dia. Ai, castanha é muito caro. Claro que é caro você comer 1 quilo de castanha. Ela tem uma gordura que é considerada boa, porém ela é calórica, né? Então, e não tem necessidade nenhuma de nós ingerirmos 1 quilo de castanha, apesar que eu amo, né? Me dá um quilo que eu consumo fácil. Mas assim, coloca lá 2, 3 no seu café da manhã todos os dias, pronto, tá? Ok, né? Melhor do que depois comprar um remédio, você não concorda comigo? Então, olha lá, ó, mais de 400 miligramas é considerado perigoso. Lembra que nós falamos na aula passada? O que é saúde emocional, né? É a junção da saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho da saúde social. Então, é a junção de tudo isso que nos dá a saúde emocional. E é o equilíbrio, não é nem 8 nem 80. E isso também funciona na alimentação. Então, estudos têm demonstrado que baixos níveis de selênio, particularmente em jovens,
aumentam o risco de depressão. Então, quando nós falamos em depressão hoje, nós focamos direto numa questão emocional. E nem sempre, nem sempre. Uma vez eu andava muito down, muito para baixo, e aí porque eu faço check-up de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, ali eu tô fazendo check-up. E aí o meu magnésio deu extremamente baixo. Aí o médico falou assim, olha, provavelmente é a falta do magnésio. Aí ele olhou para mim bem sério e falou assim, quanto de café você toma por dia? Aí eu falei assim, uma garrafa e meia, 2. E eu já estava reclamando de insônia. É óbvio, uma coisa puxa a outra. E aí ele falou assim, agora que o teu magnésio está extremamente baixo, você vai tomar 2 xícaras de café. Uma de manhã, outra até no máximo 5 da tarde. Porque o excesso de cafeína elimina o magnésio pela urina. Então veja como às vezes a gente está, né? Eu tô depressiva, eu tô mal, tô tendo insônia. E a gente foca na questão emocional. Mas às vezes é um mau funcionamento do nosso organismo. Então hoje eu cuido, né? Eu tomo café até ali 6 horas no máximo, evito chimarrão também, né? Porque para algumas pessoas não faz mal, mas para mim me dá insônia. Então hoje eu cuido, né, disso e cuido também diminuir bastante o consumo de cafeína. Vitamina D. A vitamina D, nós curitibanos, assim, temos muita falta de vitamina D, porque nós temos pouco sol, né? Então, nós tomamos pouco sol. E ela é extremamente importante. Olha ali, ó. A vitamina D é conhecida como a vitamina do sol, certo? E acho que, assim, se falou muito dela, né? Por causa da pandemia, que ela aumenta a imunidade. Ela é extremamente importante. Ela é solúvel em gordura. Olha que bom. Tem alguma coisa boa em ter gordura, viu, gente? Isso ajuda a manter os ossos saudáveis e fortes. Então, é muito importante. Então, por exemplo, pessoas que têm osteoporose, é muito importante a vitamina D, extremamente importante. E aí, normalmente, ela é injetável, né? Para que seja mais absorvida e a quantidade também. D e D, né? Você vai ver lá, se você for comprar vitamina D, tem um número e tem ID, que é lá a quantidade que tem. O seu médico depois vai te dizer qual que é viável para você. A vitamina D é vital para manter nossa saúde mental. Uma deficiência da vitamina D contribui para a chamada depressão de inverno. Então, isso é comprovado que cidades frias, cidades que têm pouco sol, o índice de depressão ele é maior, né? Então, por N fatores, pela falta de vitamina D, pela falta de convívio social. Então, cidades mais quentes, as pessoas tendem a se relacionar mais, né? Então, à noite, todo mundo coloca a cadeira para fora e conversa até tarde, né? E é muito bom. E cidades mais frias, então, olha só, nós já estamos em desvantagem com relação a isso. Não temos um bom sol, temos pouco sol, não temos muito convívio social, né? Então, são N fatores que nós precisamos observar. A deficiência de vitamina D tem sido associada à depressão e a outras doenças mentais. Por isso, é correto dizer que é muito importante assegurarmos a quantidade suficiente para o bom funcionamento do organismo. Então, através de exames, seu médico vai detectar se você está com falta de vitamina D, mas assim, é batata que curitibano tem falta de vitamina D, né? Então, tem ali as que não são tão alto, o whey, que nós podemos consumir diariamente. Para as crianças, tem em gotas que nós podemos dar 4 gotas por dia, né? Então, já coloca ali que vai aumentar a imunidade deles. Começou o inverno ali, é muito importante, muito bom. Todos sabemos que a melhor fonte de vitamina D é o sol. Infelizmente, nem sempre, né? Ele está presente, principalmente agora no inverno. Então, fica atento. Outra coisa, lembra que eu falei da agenda? Para você observar o teu ciclo mensal, observar como que o seu organismo funciona. Então, comece a observar isso. Será que em época de inverno você não fica mais triste, mais deprimido? Comece a observar, porque de repente tem a ver com essa falta de vitamina D, ok? É possível comprar suplementos, então, de vitamina D, injetável, em cápsulas, em gotas, em comprimido, certo? Muitos pães, cereais e leite
são agora enriquecidos também, ok? Então, vamos dar uma pesquisada aí como a gente pode aumentar. E o magnésio é muito importante, né, para a nossa saúde. Ele é responsável por ativar mais de 300 reações enzimáticas diferentes no nosso corpo. É crucial para a transmissão nervosa, lembra que eu falei das sinapses? Contração muscular, coagulação sanguínea, produção de energia, metabolismo de nutrientes e formação de ossos e células. O estresse, por exemplo, pode ser causado por uma deficiência de magnésio. Olha só, gente. A falta de magnésio tende a ampliar a reação do estresse, agravando o problema. Em estudos, adrenalina e cortisol, subprodutos da reação, luta ou fuga, né, que o nosso corpo produz, associado ao estresse e à ansiedade, foram associados à diminuição de magnésio. Então, o estresse também. O estresse já é um pouco diferente da depressão. O estresse a gente culpa muito o ambiente e as nossas relações. E às vezes tem a ver com o nosso mau funcionamento do nosso organismo. A cúrcuma é a minha queridinha. Eu amo ela. Eu tomo diariamente de manhã e à noite, né, que é o açafrão. Açafrão com pimenta preta em cápsula. Por quê? Há alguns anos eu iniciei com uma dor muito forte. Começou aqui no cotovelo. Como se tivesse um espinho ali. Muita dor, muito sensível. Depois foi para o ombro aqui. E dores também nas mãos, né? E eu fui deixando, não dei muita bola, fui tomando Dorflex, olha aí, alguém mais tá nesse time? Fui tomando Dorflex, fui, né, levando, empurrando com a barriga. E aí eu gosto de pesquisar produtos naturais, eu gosto muito, se eu puder evitar medicamentos, eu prefiro produtos naturais. E pesquisando, até conversando com uma pessoa, ela me falou do açafrão com pimenta preta e eu comecei a tomar e foi muito bom mesmo. Mas resolvi, há algum tempo atrás, procurar uma especialista e, infelizmente, eu fui diagnosticada com síndrome do túnel do carpo, que os pequenos nervos aqui que eles sofreram foram exprimidos, não lembro exatamente, e também início de artrose nas mãos, mesmo sendo tão nova, né? E aí, conversando com ela, falou, olha, nós vamos ter que ir para o corticoide, né? Quando eu procurei, eu estava com muita dor. Só que faziam 4 semanas que tinha acabado o meu açafrão com pimenta e eu não estava tomando. Comentei com ela, ela falou assim, que ótimo, perfeito. Se está dando certo para você, continua, nós não vamos começar com corticoide. Então, se eu tomar certinho, eu não tenho dor. Por quê? Ele é um excelente anti-inflamatório para todo o nosso organismo, tá? Então, o açafrão com pimenta preta, ele é muito bom mesmo, muito fácil, nós podemos colocar, ele é um tempero, então nós podemos colocar na nossa alimentação diária, ali no arroz, né, temperar outros alimentos, mas também, como eu preciso tomar todo dia, eu tomo em cápsula daí. Então, olha quanta coisa Deus disponibilizou para nós, né? Meu povo perece por quê mesmo? Por falta de conhecimento, né? E hoje está tão fácil aí para nós. Suplementos que não podem faltar, tá? Então, essa é uma opinião do Dr. Juliano Teles. Ele é excelente, é um médico lá de São Paulo. Eu gostaria muito de consultar com ele, mas a consulta dele só custa R$ 1.200. Mas aí eu aproveito todos os vídeos que ele vai postando no canal dele, né? Então, ele fala que o magnésio, a coenzima Q10 e a vitamina D, assim, ó, são os reis que não podem faltar. Não se desespere, tá? Todo o material vai ficar para você, depois você pode pesquisar um pouquinho mais. Então, ali, ó, deficiência de magnésio tá muito associado com pessoas que mantêm uma alimentação de fast food. Então, alimentação rápida, alimentação com baixo índice de alimentos com qualidade, né? De vitaminas, minerais, nutrientes. O magnésio atua em funções básicas do nosso corpo, promovendo o desenvolvimento dos ossos, tecidos, músculos, né? Além disso, ele é responsável por regular a absorção de outros nutrientes. Lembra que eu falei? É uma linha de produção. Então,
para que todo o nosso organismo funcione é extremamente importante. Então, a falta de magnésio gera tremores, espasmos musculares, câimbras, formigamento, depressão, nervosismo, tensão, insônia. E aí vamos pegar todas essas coisas aqui, insônia, convulsão, pressão alta, né, batimentos. Então, ele vai contribuir para o agravamento. E aí nós vamos para o médico e reclamamos disso. O que vai acontecer? Simplesmente ele vai dar um remédio para que acabe com os sintomas, certo? Ele vai tratar os sintomas e nós não estamos tratando a raiz, muitas vezes, do problema. Coenzima Q10. O componente tem diversos efeitos benéficos. Ele é antioxidante, fornecimento de energia, reestruturação muscular. Inclusive, pode ser usada como adjuvante no controle dos sintomas de pacientes diagnosticados com transtorno bipolar, ok? Muito, muito, muito importante. Está presente na carne, aves, peixes, em pequenas quantidades nos cereais, sojas, nozes, espinafre e brócolis. Vitamina D a gente já falou. Deixa só eu falar uma coisinha ali da vitamina D, do último item ali. Ó, aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, que tem como função promover a sobrevivência dos neurônios. Isso é muito sério. O exercício físico promove o aumento do BDNF, estando relacionado à memória do desempenho neurológico. Então, o nosso organismo ele está todo interligado. Depois nós vamos falar do exercício físico. Então, é um dependendo do outro mesmo. Ok? Se nós fôssemos pegar um texto bíblico hoje para estudar com relação a essa aula, seria sobre o corpo de Cristo, que ele fala, né, que cada um de nós é uma função, né? E todos são extremamente importantes. E a tua falta no corpo de Cristo faz falta. E é a falta de algum nutriente, alguma vitamina, faz muita falta para o bom funcionamento do organismo. Não é tão simples assim, né? Nosso organismo ele é extremamente complexo. E agora nós vamos falar de hidratação e saúde mental. Então, boca seca, pele ressecada, cansaço, né? Então, se eu estou com isso, eu olho para mim e falo assim, eu ando tão cansada, a minha pele está tão ressecada, a minha boca está seca, a gente já pensa que vai morrer. Que tem uma doença ali terrível que está acontecendo comigo, eu não ando bem, de manhã eu não quero levantar da cama, acho que eu estou depressiva, nossa, eu passo o dia me arrastando. Jamais a gente vai pensar que é o quê? Falta de água, né? Mas tem pessoas que conseguem passar o dia sem tomar água. Ou tomam assim, um copinho de manhã, um final do dia, né? De 200 ml e pronto, acabou. Aí vai na coca, vai no refri, vai no suco, né? Mas a água que é essencial vai ficando. Muitas pessoas têm relatado os sintomas durante a quarentena, então isso aumentou muito, né? Apesar de vários fatores poderem estar contribuindo para isso, né? O que lá? A boca seca, a pele ressecada, cansaço. Aí o cansaço está relacionado à falta de atividade física, N coisas. Você não está bebendo água, viu? Pois saiba que a importância dela vai além da sua saúde física. Ela também atinge sua saúde mental. Não é exagero dizer que água é vida. Além de representar cerca de 60% do peso do corpo de um adulto, o líquido é fundamental para células e tecidos. Também é o meio, ela funciona como transporte, né, de todas as reações químicas e metabólicas, da digestão ao transporte de nutrientes para todo o nosso organismo. Então, pense um carro funcionando sem gasolina. Vai rolar? Não. E o nosso corpo também. Ele precisa de água para funcionar. Água é vida. Então, olha, nós perdemos em média 2 litros de água por dia. Nosso corpo ele é composto de água e nós perdemos, né, para que o nosso corpo funcione. Então, se eu nunca tenho ingestão de água e eu vou só perdendo, né? Por mais que, lógico, não é 2 litros somente de água ali que eu preciso tomar, água mesmo, né? Ali nos alimentos tem água, em outras coisas que eu tomo também tem água, ok? Mas olha, 75% do corpo masculino e 70% do feminino é composto por água. 85% do nosso cérebro é composto por água.
E aí a gente não toma água. O nosso cérebro começa o quê? A perder a hidratação, perder água. Muitas pessoas que têm enxaquecas graves é por falta de tomar água. E tá lá tomando, o que acontece? Toma medicamentos fortes, né? O que piora o funcionamento do organismo e tá ali só tentando tratar o sintoma e não está tratando a raiz do problema. Segundo a nutricionista Lara Natassi, é uma reportagem da revista Boa Forma, a água é importante para tudo, pois todas as reações do corpo ocorrem em meio aquoso, tanto o que colocamos para dentro, através da digestão e da absorção, como para eliminarmos também. Então, pessoas que falam assim, eu tomo muito medicamento porque o meu intestino não funciona. E aí você pergunta assim, eu conversei há pouco tempo atrás, há 3 meses atrás, com uma pessoa, ela tinha recém saído de um internamento, do segundo internamento, por causa do intestino não funcionar. Então, ela tinha que ser internada para que fosse feita a lavagem, né? Todo aquele processo. E ela sofria demais. Então, ela sentava no trono lá e ela, sabe, era de chorar. E aí eu comecei a conversar. Eu falei, quanto de água você toma por dia? Daí ela só deu aquele sorrisinho amarelo, assim. Quase nada. Eu falei assim, enquanto você não tomar água, enquanto você não tiver uma alimentação baseada em frutas e cereais e verduras, dificilmente você vai resolver o seu problema, né? E aí você vai tomar medicamento, o que muitas vezes piora o quadro, resseca ainda mais. Então, olha como é importante, né? Nós termos o cuidado de tomar água. E assim, você que não toma água, todas as pessoas que começam a tomar água, elas sentem náusea. Insista, né? Insista. Então, hoje você toma 1 copo, amanhã, durante a semana toda, você vai tentar 2, depois 3, depois 4. Lembra que eu falei que o nosso organismo ele é extremamente adaptável? Logo você está tendo sede e vai querer mais água. Como tomar água? Então, faz lá a conta. Pega o teu peso, faz vezes 35. Tá? Então, 35 ml vezes o teu peso vai dar a quantidade de água que você precisa por dia. Ai, deu 2 e o meu acho que dá 2.600, se eu não me engano. 2.600. Se eu não tomo nada de água, eu não vou conseguir tomar 2.600. Mas isso é a sua meta, ok? Você vai caminhar em direção à sua meta. Você não vai amanhã encher uma garrafa de 2,5 litros e querer tomar tudo que você não vai conseguir, ok? Inicie o seu jejum com 1 copo de água. Então, veja, nós ficamos 8, 7 horas sem ingerir nada de líquido. Então, é importante que a gente levante e já hidrate o nosso organismo. Você vai ver como vai começar diferente seu dia. No início é bem ruim, mas depois você vai acostumando. Você já vai levantar com sede. Carregue uma garrafinha com você. Para mim, funciona muito. Tome água saborizada, é uma opção. Colocar uma rodelinha ali de limão, né? Água com gás, às vezes ajuda, certo? Tem aplicativos também que apitam lá, de hora em hora, para você tomar água. E comece se esforçando um pouquinho, que logo vira hábito. Exercício físico e saúde mental. Tem a ver? Tem tudo a ver. Além de melhorar a sua aptidão física, o exercício físico regular também pode melhorar a capacidade cognitiva, e melhora mesmo, e reduzir os níveis de ansiedade, estresse. O exercício ajuda a melhorar a sua autoestima, a imagem corporal, a sua cognição, memória, função social, né, de pacientes em risco de saúde mental. Então, isso é comprovado, isso é resultado de pesquisa. O exercício não é apenas sobre a capacidade aeróbica, né, sobre o seu físico. O exercício pode melhorar sua saúde física, afinar sua cintura. E o que tem a ver afinar a cintura? A gordura abdominal, a gordura, né, que nós temos aqui, abdominal, ela é considerada a gordura mais perigosa do nosso corpo. Então, se nós temos aquele pneuzinho, né, isso não é uma questão só estética, isso é saúde também. Por isso que o médico sempre mede, né, para ver quanto tá. Porque ela está o quê? Cobrindo os nossos órgãos vitais. Aqui nessa região estão todos os nossos órgãos vitais. E eles precisam ficar livres daquela gordura ali.
né? Que vai impedir o seu bom funcionamento e vai trazer toxinas para os nossos órgãos. Então, é extremamente importante, né? Olha lá, ó, pessoal que é casado. Melhora a sua vida sexual e melhora o seu condicionamento. Mas isso não é o que motiva a maioria das pessoas a permanecerem ativas, certo? As pessoas que se exercitam regularmente tendem a fazê-lo porque ele dá enorme sensação de bem-estar. O exercício físico é como a água. Quando você começa a fazer, você vai na força do ódio. Depois vira hábito, você se sente bem. O que é importante, tá? Então, quando a gente fala de exercício físico, não pense assim, passar horas na academia. Simplesmente pense em se movimentar. Ou andar no parque, andar na rua, ou até mesmo, né, a musculação. Você precisa entender como está a sua vida hoje, o que é possível hoje, o que você gosta hoje. Então, eu já fiz várias coisas, né? Então, já teve o tempo que eu amava CrossFit, hoje eu não gosto. Já teve o tempo que eu detestava musculação, hoje eu tô amando. Já teve o tempo que eu amava corrida, eu gostava muito de correr, né? Como um dos nossos amigos, a Fran e o Renz. São corredores profissionais. Então, é importante que você procure, tente. Não custa tentar, né? Faz uma aula experimental, marca com uma amiga, vai. E aproveita esse momento não só para se exercitar. Teve um dia que o professor chegou e falou assim, você tá passando bem na academia? Eu falei assim, eu tô, por quê? Daí ele falou, não, é porque eu tava... Tem aqueles 30 segundos ali que a gente precisa descansar entre um exercício e outro. E eu aproveito, assim, para relaxar mesmo. É o meu momento ali, né? Que eu não tô sendo mãe, não tô sendo esposa, é o meu momento. Então, é 30 segundos ali que eu aproveito, né? Às vezes para colocar alguns pensamentos em ordem, pensar em algumas coisas, organizar minha agenda. Então, aproveita, é um momento para você. Exercício e depressão. Estudos mostram que o exercício pode tratar depressão leve e moderada, tão efetivamente quanto a medicação antidepressiva. Por isso que colocou ali leve e moderada, né? Que em muitos casos precisa entrar sim com a intervenção medicamentosa, mas sem os efeitos colaterais, porque o problema dos medicamentos, né, antidepressivos é que eles têm efeitos colaterais muito ruins. Além de aliviar os sintomas de depressão, a pesquisa também mostra que manter um horário de exercício pode impedir você de ter uma recaída no quadro depressivo. O exercício é um método poderoso contra a depressão, ok? Mas, mais importante ainda, promove todos os tipos de mudança do seu cérebro. Isso é incrível, porque por mais que você esteja fazendo exercício físico, ocorrem mudanças neurais. Isso é muito legal. E aí a gente percebe o quanto o nosso organismo realmente ele é interligado, né? Então você se torna uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais organizada. Ele vai organizando todo o sistema. Ele também libera endorfina, substância química poderosa para o cérebro e energiza. Eu tinha editado esses vídeos, eu não sei o que está acontecendo hoje, está acontecendo alguma coisa contra mim. Seu espírito e faz você se sentir bem, ok? Então, gente, eu não tenho tempo, eu não consigo. Você precisa organizar a sua agenda e colocar ali. Lembra que a gente viu semana passada os quadros que vão nos ajudar a organizar a nossa agenda? Então, o que eu posso abrir mão um dia, pelo menos, né? Organizar ali para que eu consiga, na terça-feira à noite, jogar bola aqui com as meninas, que eu consiga fazer alguma coisa. O ideal é que seja todos os dias, ok? Menos dá para você folgar ali sábado e domingo. Mas de segunda a sexta, pelo menos, você fazer uma caminhada, fazer alguma coisa todos os dias, porque isso cria hábito. E o seu corpo acostuma também. Mas coloca na sua agenda pelo menos alguma atividade física. Exercício e ansiedade. Também é extremamente comprovado, né, que o exercício físico ele é um ótimo tratamento anti-ansiedade natural e ele é muito eficaz. Ele alivia a tensão e o estresse e ele aumenta a energia física, mental e o seu bem-estar. Além da questão, na ansiedade, é muito trabalhada a questão da respiração. E com o exercício, você vai oxigenar mais o cérebro. E isso vai ajudar muito no quadro de ansiedade, né? Aumentando também
a atenção, organização. Isso ajuda demais. Exercício e estresse. Então, assim, o estresse o que que é? Uma tensão, é um acúmulo de pressão, é um acúmulo de tensão, né? Nos músculos, na psique. E o exercício faz com que você libere, né, todo esse estresse, todo esse acúmulo do organismo, do seu corpo. Isso vai ajudar muito, né, a diminuir a questão do estresse. Além de você ter um tempo onde desliga a cabeça dos problemas, porque acontece isso no exercício, né? Às vezes começa a fazer exercício, uma brincadeira ali, uma bate-bola com os amigos, e acaba desligando de tudo aquilo e diminui o estresse. Então, exercitar é uma maneira eficaz de quebrar este ciclo que acontece no estresse. Além de liberar endorfina no cérebro, a atividade física ajuda a relaxar os músculos e aliviar a tensão no corpo. Uma vez que o corpo e a mente estão tão intimamente ligados, quando o seu corpo se sente melhor, né, a sua mente também vai se sentir melhor. Exercício e transtorno do estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? Todos os soldados de guerra, eles têm esse estresse pós-traumático. Então, pessoas que sofreram assalto, pessoas que sofreram sequestro, pessoas que passaram por um trauma muito grande, acidente de carro, muitas vezes, elas apresentam esse quadro de estresse pós-traumático. Então, a evidência sugere que, concentrando-se realmente em seu corpo e como se sente à medida que se exercita, você pode realmente ajudar o seu sistema nervoso a começar a emitir respostas do estímulo de imobilização que caracteriza o TEPT, né, ou o trauma de estresse pós-traumático. Em vez de pensar em outras coisas, preste atenção nas sensações físicas, nas suas articulações, nos seus músculos. Então, o exercício físico, principalmente para pacientes de estresse pós-traumático, essa indicação é para todos nós, tá? Ele funciona como uma terapia. Então, a gente indica que o paciente ele preste muita atenção no funcionamento do seu organismo. Como que o organismo está funcionando, porque o que acontece? O paciente de estresse pós-traumático, ele vive em alerta. Ele não consegue relaxar, não consegue desligar. Ele está sempre em alerta, como se ele estivesse sempre esperando que algo ruim fosse acontecer. Por isso que é importante perceber como está o funcionamento do corpo, trabalhar a questão da respiração, para que ele possa ir se conhecendo e modificando esse funcionamento do corpo dele. E indicado também atividades ao ar livre, como caminhadas, vela, mountain bike, né? Atividades que ele possa ter contato também com a natureza e ter uma melhora na respiração ali. Efeito da atividade física sobre a conexão dos seus neurônios. A atividade física, ela desencadeia uma melhor conexão entre os neurônios, tá? O exercício físico estimula o cérebro como um todo. A ativação do córtex frontal, que é a parte responsável ali pelo executivo, pelo planejamento, pelo lógico. Então, por isso que a pessoa acaba ficando uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais organizada, ela consegue planejar melhor, porque tudo isso tem a ver também com a circulação do cérebro, tá? Simultaneamente ocorre aumento da liberação de neurotransmissores, noradrenalina, que desperta atenção, percepção, motivação, excitação, serotonina, que direciona o humor, a impulsividade, a raiva, a agressividade, dopamina, que governa a atenção e a aprendizagem. Então, veja, tem déficit de atenção, é uma criança. O exercício físico vai trazer melhora no quadro dela? Sim, vai trazer memória. Vai trazer melhora, memória também, tá? Então, o exercício físico é indicado para todos, de qualquer idade. Então, vamos tirar da nossa cabeça a questão do exercício físico de algo estético, tá? Eu sei que a gente é bombardeado com essa informação, mas exercício físico é igual saúde, é igual bem-estar, é igual melhora de todo o nosso organismo. Tô te convencendo de fazer exercício físico, de tomar água, de manter uma boa alimentação? Gente, então assim, ó, há 8 anos atrás, em média, a minha mãe começou a gente sempre manteve uma alimentação boa, e isso vem lá da minha avó. Mas há 8 anos atrás, a minha mãe focou na qualidade da nossa alimentação. Ela conheceu uma pessoa, ela entrou na Herbalife falava muito, né, de não somente a questão
do consumo dos produtos, mas focando também em exercício físico, boa alimentação, ingestão de água, tudo isso que nós estamos falando aqui. E começou a mudar, 8 anos atrás, o nosso entendimento, né? Começou a mudar o nosso conceito de alimentação, a qualidade dos alimentos, há 8 anos atrás. E aí a gente foi trabalhando isso na nossa família. Muitos da nossa família foram se conscientizando, emagreceram, né? Começaram a entender a importância de tudo isso. E eu fui levando isso para minha casa, modificando os hábitos dentro da minha casa. Chegou o dia que nós decidimos tirar a questão do refrigerante. Foi fácil? Não, não foi fácil. Tá, vamos para o suco natural. Os meninos falavam assim, prefiro água. E ficavam bicudo, ficavam bravo. E nós fomos modificando aos poucos. Hoje nós estamos na fase que nós estamos diminuindo o açúcar do suco natural, né? E tentando, por exemplo, suco de manga, não colocar açúcar. Então o paladar vai acostumando. Hoje os meninos já olham e falam assim, isso não é saudável. Eles já têm um conceito com relação ao que é saudável, o que não é saudável. Isso eles vão levar para os meus netos. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é da noite para o dia, tá? Não é. Não queira assim, a partir de amanhã, chega, não tem mais nessa casa. Não vai dar certo, né? Então, veja, 8 anos atrás, nós iniciamos uma mudança do quê? De mentalidade. Em primeiro lugar é mudar a mentalidade. Depois nós vamos mudando os nossos hábitos e vamos nos acostumando. E vamos colhendo o fruto disso. Então, a Michele de antigamente era uma Michele que sempre lutou com depressão, crise de ansiedade, insônia, estresse altíssimo, TPM terrível, meu Deus do céu, né? Até os demônios corriam de mim. Então, assim, só que eu ingeria pouca água, me alimentava mal. Né? Lógico que nesse processo todo, o que acontece? Eu passei, agora momento testemunho, eu passei por um período em que eu fiquei muito brava com Deus. Eu falei assim, eu não sei mais o que fazer, eu já orei, já expulsei, já gritei, já fiz de tudo, Deus, e o Senhor não me cura disso, né? E tive um momento ali de tô de mal, né? E só que assim, eu falava, Deus, eu sei que tem solução para tudo isso, e eu nunca deixei de procurar a solução, tá? Então não se conforme com aquilo que está acontecendo. Vá atrás, corra atrás, procure, né? Vai em um médico, vai num nutricionista, vai em outro, pede oração e vai atrás. Vai entendendo os funcionamentos do seu organismo. Então eu fui entendendo, eu era uma pessoa que falava assim, eu não tenho TPM. Aí eu comecei a fazer aquele calendário, comecei a perceber que tinha, comecei a observar o funcionamento do meu corpo. E eu fui procurando, né? Até que eu entendi que a pressão alta, né? Pressão altíssima. Então, hoje, como que está o meu quadro? Hoje, a última consulta que eu fui com o cardio, ele falou assim, eu vou tirar teu medicamento, porque só tem dado baixa a tua pressão. Então, hoje, a minha pressão, eu vou estar 11/6, né? E antes era 15, 16, 18. Então, o que mudou? Mudou minha alimentação, mudou a prática de exercício físico, isso ele me falou desde a primeira consulta, lá atrás. Então, mudou a alimentação, consumo de água, prática de exercício físico, e hoje eu faço acompanhamento com reposição de vitaminas, minerais, que estavam baixíssimos, e também cuido da parte hormonal, que também estava toda desregulada, tá? Então, hoje eu colho fruto, né, de um cuidado que eu não posso descuidar, para o resto da vida, tá? Então, assim, eu quero incentivar vocês. Deus tem para nós uma vida plena, só que muitas vezes nós queremos fazer uma oração e que tudo se resolva, mas assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho, né, não preciso fazer nada, e Deus está olhando e falando assim, eu disponibilizei para você tudo o que você precisa para ter uma vida saudável, uma vida plena, está diante de você e você tem feito más escolhas, e eu preciso que você se cuide, minha filha, se cuide, meu filho, né, para que você possa viver bem, né, com você mesmo, comigo e com os outros que estão ao seu redor, ok? Então esse, desde o início dessa aula, sempre foi meu desejo, né, para todos nós que estamos aqui, ok? Sono.
uma pausa extremamente necessária, né? Será que o nosso Deus precisava descansar no sétimo dia? Ou será que ele criou o descanso no sétimo dia, né? Para nos ensinar que é tão importante quanto as outras criações maravilhosas dele, né? A cada 90 minutos dormindo, uma pessoa normal, ela altera entre duas categorias de sono. Então, o nosso sono, ele funciona assim. O sono silencioso e o sono REM. O sono REM é um sono extremamente baixo, né? E ali no sono REM, que nós desligamos completamente, que acontecem os sonhos. Então, o sonho, ele é também um indicador para você se você está tendo um sono de qualidade ou não. Então, eu nem lembro quando que eu sonhei a última vez. Nossa, eu sonho toda noite. Porque o que acontece? Nós sonhamos toda noite. O sonho, ele é, né, tirando aqui para nós a questão dos sonhos proféticos, sonhos que Deus libera e nós entendemos que são espirituais, nós sonhamos toda noite. O sono, ele é a limpeza que o nosso cérebro faz de tudo aquilo que nós vivenciamos durante o dia. Nós recebemos no nosso cérebro todo o tempo muitos estímulos através, né, dos nossos 5 sentidos. Então é muita informação entrando o dia todo e aí à noite o cérebro faz o quê? Né? Uma limpeza. Enquanto a gente dorme, ele trabalha. Ele não para, na verdade. O nosso cérebro, ele não para. 24 horas trabalhando, tá? Então o sono REM, ele é extremamente importante. Por isso que quem tem insônia, ele vai desencadear depressão, crise de ansiedade, outros quadros, né? Vai desencadear doenças físicas, porque ele nunca coloca o organismo dele para fazer essa limpeza, para descansar, até mesmo os órgãos, né? Os órgãos vitais, eles também acabam não descansando, não tendo também se revigorando. Então, durante o sono silencioso, a pessoa passa por 4 estágios do sono, que fica cada vez mais profundo. Então, o REM é o mais profundo. A temperatura do corpo diminui, né? Você já dormiu assim um dia sem coberta, acordou gelado por causa disso. Os músculos relaxam, olha a importância. E os batimentos cardíacos e a respiração fica mais lento. O mais profundo deles provoca alteração fisiológica que ajuda a melhorar o funcionamento do sistema imunológico. O sono é essencial, muito, muito, muito importante. Já durante o sono REM, que é aquele mais profundo, né? O movimento dos olhos fica mais rápido e quando a pessoa quando a pessoa sonha. Então tem, né, aqueles exames que a pessoa dorme lá no hospital para fazer todo o acompanhamento e eles através da máquina e tudo, eles sabem exatamente que a pessoa está sonhando por causa das diferenças que acontecem. A temperatura corporal, a pressão arterial, a frequência cardíaca e a respiração aumenta. Então isso é um indício. É comprovado cientificamente que o sono REM melhora o aprendizado e a memória. Então assim, crianças, né, precisam dormir mais, precisam ter sono de qualidade. Sono de qualidade depende de vários fatores. Por exemplo, é muito importante que seja um lugar escuro, um lugar silencioso, aquecido. Então, só aí a gente já começa a pensar em pessoas que não têm, né, condições de ter um sono de qualidade dessa. Vai sim se desencadear em dificuldade de memória, dificuldade de aprendizagem, né? E também vai desencadear, às vezes, fatores emocionais. No entanto, ficar sem dormir ou ter o sono interrompido pode afetar os níveis de neurotransmissores e hormônios do estresse, além de causar estragos no cérebro, prejudicando o pensamento e a regulação emocional, podendo potencializar os efeitos de distúrbios psiquiátricos. As mulheres têm maior probabilidade de precisar de uma dieta equilibrada e de bons hábitos de vida para melhorar o humor sob controle. Então, as mulheres, elas têm uma alteração hormonal durante o mês ali, né? Os homens sabem disso, vocês percebem na prática isso, né? Então, tem muita mudança e muito rápido. Então, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Nós precisamos evitar alimentos inflamatórios, porque quando a gente pensa, né, mulherada, em inflamação, a gente já pensa em celulite. E a celulite também é um indício de que o nosso corpo ele está
em alto índice de inflamação. Então, não é só uma questão estética, está mostrando para nós que nós estamos extremamente inflamadas. E não somente, né, a celulite ali que está aparecendo, mas o nosso cérebro também, todo o nosso organismo. Por isso que eu falei, a gente divide muito o nosso corpo, né? E a inflamação, ela está em tudo, e a inflamação traz muitos problemas. Então, vamos ficar atento. A explicação é que os homens têm maior volume cerebral nas áreas que controlam as emoções, enquanto as mulheres, nessas mesmas áreas, têm cognitividade cerebral mais densa. Então, o nosso cérebro, ele é diferente, ele funciona de forma diferente, o nosso organismo funciona de forma diferente, sim. Mas os homens também precisam se cuidar. Porque, por exemplo, aquela gordura abdominal que eu falei, né? Que dá um infarto, que dá N problemas ali, os homens acumulam mais do que nós mulheres. Então, eles precisam cuidar muito também, né? Por isso que os homens, né? Batem a cachuleta mais cedo, morrem mesmo, né? Porque eles têm essa gordura mais acumulada nos órgãos vitais. Faz muito bem e não custa nada. Por que eu coloquei ali que não custa nada, né? Porque tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: para que você tenha amigos, você precisa querer ser amigo. Então, quando nós falamos de rede de apoio, quando nós falamos de convívio social, isso nos custa algo, né? Todo relacionamento tem a parte boa e tem a parte ruim, né? É muito bom ter amigos, mas eu também vou precisar ser amiga. É muito bom ter apoio, mas eu também vou precisar apoiar, né? Então, é uma troca ali de relação saudável. Então, para que nós tenhamos uma vida saudável emocionalmente, é muito importante nós termos uma rede de apoio saudável também. Então, se eu tenho ao meu redor, se eu sou daquelas pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, falo na cara, ok, é uma escolha sua, mas isso vai ter consequência. Nós não vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis dessa forma, né? No momento que eu preciso de uma rede de apoio, e todos nós precisamos de uma rede de apoio, né? Emocional, muitas vezes ali no físico mesmo, no dia a dia, eu vou olhar e vou falar assim, poxa vida, né? Eu não plantei uma rede de apoio saudável e agora que eu preciso, né? Fica difícil. Então, por isso que eu coloquei que não custa nada. Porque para que eu tenha uma rede de apoio, para que eu tenha um convívio saudável, para que eu tenha um bom relacionamento familiar, para que eu tenha amizades, eu preciso ser uma pessoa altruísta, né? Eu coloquei ali altruísmo, amor desinteressado ao próximo. Eu preciso ter um coração aberto. Eu preciso ser uma pessoa que abra meu coração para ter relacionamento. E aí, aqui nós falamos de personalidade. Tem pessoas que é assim, me casa, tu casa. Tem pessoas que elas já são mais reservadas, elas já gostam de ter uma vida mais reservada. Ok, não tem problema, né? É importante que você se conheça, coloque limites, nós já falamos sobre isso aqui, respeite, porém, eu preciso também sair um pouco da minha zona de conforto. A pessoa que ela já é muito expansiva, ela precisa aprender, às vezes, se fechar. Também, ter uma vida particular. Às vezes o seu cônjuge não gosta dessa vida tão expansiva, tão social. E eu preciso respeitar para que eu tenha uma vida familiar ali dentro do lar saudável também, né? Então, por que nós falamos dessa rede de apoio, de amizade, convívio familiar? Porque é exatamente nessas áreas que estão os nossos problemas emocionais maiores, não é? E é ali também que está a nossa saúde emocional maior também. Lembrando que primeiro começa comigo, né? Se eu sou uma pessoa saudável, se eu me entendo, se eu me conheço, eu coloco limites, eu procuro, né, me conhecer, me respeitar, me desenvolver como pessoa e estou bem, automaticamente eu vou ter relacionamentos mais saudáveis. Eu não vou culpar o outro, eu não vou procurar no outro a falta daquilo que eu tenho, porque as pessoas nunca vão suprir a minha falta. Eu preciso entender qual é a minha falta, preciso ser curada dessa falta para que eu tenha relacionamentos saudáveis. Então, é complexo,
né? É complexo, mas não é impossível nós termos uma vida emocional saudável. Não acredito. Tô triste. Para vocês, vai o... Deixa eu ver se eu acho aqui que é bem importante. Para vocês vai o slide correto, ok? Eu não sei, não sei o que aconteceu ali, mas... Como eu sou uma pessoa saudável emocionalmente, isso não vai me abalar. Aqui também imprimiu errado. Mas ali vai para vocês e eu vou fazer questão de bater um print, tirar só essa última tela aqui, que eu fiz, tem um desenho com um resumo de todas as nossas 3 aulas, ok? Então, nós podemos entender que nessas 3 aulas teve muito conteúdo. Nós conversamos sobre muita coisa aqui, que é o resumo, né, da nossa vida emocional saudável. Então, nós pudemos entender aqui que não é algo tão pontual, mas é o conjunto, né, de toda a nossa vida, de todo o nosso funcionamento social, espiritual, físico, mental, ok? E eu espero de coração que você tenha sido mexido em alguma área, que Deus possa ter te mostrado aonde você precisa focar, precisa cuidar mais, dar mais atenção, volta lá, né? Dá uma olhada em todo o material, em todos os slides, para que você possa ir observando. Peraí, eu não tenho cuidado de mim, eu não tenho cuidado das minhas relações interpessoais, eu não tenho cuidado da minha alimentação, eu não tenho dado atenção. É isso aí, é isso aí mesmo. Aê, Adriano! Palmas para Adriano! Então, olha ali, ó, ali é um resumão, ok? E aí eu coloquei ali, ó, 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, nesse dia eles lançam bastante matéria, tem bastante coisa na internet falando sobre isso. Então, ali, ó, vamos começar pelo verde. Não tenha vergonha de buscar ajuda de um profissional, ok? Então, Michele, eu não tô dando conta. Eu realmente, assim... Eu tenho tido crises de ansiedades terríveis, eu tenho, por mais assim que eu esteja no melhor lugar, eu fui na viagem que eu sempre sonhei, eu estou com as pessoas que eu mais amo e parece que eu estou aérea, parece que eu não estou no lugar, eu não consigo me alegrar, eu me culpo por isso, porque Deus me deu tantas bênçãos, Deus me deu a família que eu sempre quis, Deus me deu tudo, não me falta nada e eu sempre estou triste, ok? Isso é um quadro muito típico de depressão. Então, você precisa de ajuda, ok? Ajuda profissional. De quem? Nós vimos que não é só do psicólogo muitas vezes. Às vezes é do nutricionista, do médico, ok? Do psicólogo, né? De uma pessoa de confiança. Abra teu coração. Deus não vai te amar nem mais nem menos. Muito pelo contrário, Ele quer te ajudar nessa jornada. Ele nos entende, né? Nós vivemos uma época em que era pecado procurar ajuda, né? Não, eu tenho que resolver tudo em oração. E nós vimos aqui como Deus se preocupa com tudo. Foi Ele que nos criou, corpo, alma e espírito. Não abra mão de boas noites de sono. Se programe para isso. Assim como você se programa para o exercício físico, para a sua alimentação, né, para as suas atividades diárias, se programe para o seu sono também. Tá dormindo pouco? O que pode ser feito para dormir mais? Ok, durante a semana realmente é impossível eu dormir bem. Então eu posso tirar, colocar na minha agenda. Coloca na agenda. Domingo à tarde eu vou dormir. Né? Não precisa ser todo domingo, mas aquela semana que você ficou mais cansado, né? Sábado eu vou desmarcar algum compromisso, alguma coisa para eu dormir, porque eu entendi que é importante. Outra coisa, não adianta, tá? Dormir pouco, dormir pouco, dormir pouco, um dia dormir bastante. Não é assim que funciona, porque ele não vai ter a mesma qualidade que se eu dormir todo dia. Por quê? Porque nós precisamos chegar naquele sono REM, sono de qualidade. Então, pouca luz, silêncio, vai para a cama sem celular, né? Como é difícil, porque aquela luz do celular, o que acontece? Ela dilata a nossa pupila. Antigamente, quando tinha lamparina, o que acontece? Chegava o final do dia, lembra de uma coisa, os mais antigos aí, como eu, não, mas os mais antigos vão lembrar, que chegava o final do dia, era todo mundo bocejando. Você vê as pessoas bocejando hoje? Não, né? É difícil. A gente já não boceja mais. Por quê?
Porque nós temos muita luz da televisão, do celular, que inibe que a gente entre nessa produção de melatonina. O que que acontece? É a melatonina no nosso corpo que leva a gente a essa sonolência, e aí vai dando aquele soninho gostoso e deita e dorme bem. Então, muitas vezes precisa entrar até com uma suplementação de melatonina para que a gente tenha um sono melhor. Mas o ideal é que a gente crie hábitos de um sono de qualidade, tá? Então, reforce os seus laços de amizade. Isso traz muita saúde emocional. Isso faz muito bem. Reserve um tempo para curtir a vida e a convivência com a família. Você lembra que nós lemos lá? E eu queria sugerir uma leitura assim, que nem diz o nosso pastor, de carreirinha, do livro de Eclesiastes, na linguagem de hoje, tá? Eu evito usar a linguagem de hoje, mas o livro de Eclesiastes, especificamente nessa leitura de carreirinha, eu gosto muito na linguagem de hoje. Faz a gente refletir muito sobre a nossa vida. O quanto vale a pena nós pararmos, frearmos e aproveitar a vida. Aproveitar a pessoa amada que está do seu lado, aproveitar os seus filhos, aproveitar os recursos que Deus te deu com sabedoria. Guardar, guardar, guardar para quê? Né? Para quê? E para quê? Vá se perguntando, né? Não. Deus vai liberando para que a gente abençoe e seja abençoado com sabedoria, né? Então, aproveite a vida, ela passa muito rápido e hoje eu tenho energia, né? Mas amanhã eu já não vou ter a mesma energia de agora, né? De repente, para fazer certas coisas que eu tenho como tão difícil, mas se eu me programar eu consigo, né? Por exemplo, né? Ai, meu sonho é viajar de motorhome. Quando você tiver lá seus 70, vai ser difícil, né? Talvez não, né? Se você praticar exercício físico, se alimentar bem, chega nos 70, ó. Tem um rapaz, né? A gente pode dizer assim, um rapaz na academia, que depois a gente descobriu que era um senhor. Um dia o Mike começou a conversar com ele e ele tem 63 anos. E você olha e diz que ele é um rapaz. Aí ele estava contando que ele era super sedentário, começou a ter um monte de problema de saúde. O médico falou, olha, se você não se cuidar, você vai morrer, né? E bebia um monte também. E ele falou assim, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mudou completamente a alimentação. Hoje ele tem ingestão de açúcar assim quase que zero e de sal também. A alimentação dele é sem sal, sem açúcar. Não bebe mais, exercício físico todos os dias. E você diz assim que ele é um rapaz, né? Ele tem a pele bem escura, isso ajuda muito, né, a pessoa a rejuvenescer. Então a gente pode chegar lá de repente bem. Mantenha uma alimentação saudável, a gente já viu o porquê. Pratique atividades físicas, nós já vimos o porquê também. E o laranja ali eu não estou conseguindo ler. Me ajuda. Estou de óculos e não estou conseguindo. E lembre-se, você não é um super-herói. Esse eu deixei por último porque isso é muito importante. Você não é um super-herói. Reconheça seus limites e viva, né, a vida intensamente. Então, nós temos limites, todos nós temos limites, isso não é fraqueza. Reconhecer os nossos limites, lógico, trabalhar para que a gente possa superar os nossos limites, mas sem culpa também, isso é bem importante. Então, nós precisamos uns dos outros, precisamos cuidar de nós. Quero trazer de novo aquele mandamento, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Como nós vamos cuidar do próximo se nós não nos cuidamos? Como nós vamos amar o próximo se nós não nos amamos? Então, o Senhor quer ter um relacionamento pessoal conosco, nos dá a vida plena, para que nós possamos ser um instrumento nas mãos dele, plenos também. Então, eu quero te incentivar mesmo a buscar essa vida plena que o Senhor tem para nós. Espero que todas essas aulas possam ter te ajudado. Estude o material. Hoje eu vou estar enviando, daqui a pouquinho, alguns vídeos para vocês também complementares. E estou à disposição também para qualquer dúvida, né, qualquer conversa que possa ampliar ainda mais o entendimento. Também as sugestões, correções talvez, porque hoje também eu entrei em algumas áreas que não é muito minha praia, né, mas são extremamente importantes para o nosso funcionamento, para que nós tenhamos uma vida saudável. Deus te abençoe, te dê muita sabedoria nessa caminhada. Não desista, não é da noite para o dia, mas se nós não mudarmos,
né? Nós vamos continuar os mesmos, então vamos entrar nesse caminho de transformação.